Entrevistada de hoje no Pergunte ao Doutor, que é a doutora Maria Carolina Arbex. Ela é geriatra, especialista em cuidados paliativos, e ela vem aqui para falar de como envelhecer com saúde e disposição. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a previsão é que idosos sejam maioria no planeta em 2025. Não é para daqui 10 anos, daqui 2 anos. No Brasil, já são mais de 28 milhões de pessoas com mais de 60 anos. É uma população gigantesca já e vai aumentar muito até 2025. O tema saúde do idoso ganha ainda mais relevância e por isso interesse também, e é sobre as consequências e problemas típicos dessa idade, e a gente vai falar com a doutora Maria Carolina Arbex. Doutora, muito bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia, eu que agradeço a semana, né, começar aí conversando com vocês com um tema tão importante, tão atual. Se bem que nesse caso aqui, já que estamos falando aqui na sua especialidade, que é cuidados paliativos, muitos escutam essa palavra, essa expressão, mas não sabem direito o que significa. Cuidados paliativos, que são a sua especialidade na medicina, doutor, o que é? Então, realmente, né, pro português é uma expressão que ficou ruim, dá a sensação daquilo que a gente, quando não tem nada para fazer, né? Mas essa expressão paliativo vem de uma expressão latina, que é pallium, que quer dizer, na verdade, manto, aquele que acolhe, que cobre, que dá proteção. Então, cuidados paliativos é você dar conforto para um paciente, né? Em um momento em que, às vezes, a doença que ele tem não tem uma proposta curativa. Então, você tem muita coisa para fazer, né? Para que ele fique confortável, para que essa terminalidade ou esses momentos finais da doença possam ser com dignidade e que ele possa aí ter desfrute da melhor forma dessa despedida. Quer dizer, a senhora lida especialmente com casos cuja medicina não teria mais alternativas para o momento, para o caso dele, para a doença dele, porém é possível melhorar a qualidade de subsistência dessa pessoa, é isso? Isso, com certeza. Então é possível que a gente possa dar uma qualidade de vida, né? Controlar os sintomas que incomodam, muitas vezes dor, falta de ar, náusea, enjoo, insônia, né? Para que a gente possa aí dar uma qualidade de vida, né? Mesmo com uma notícia ruim, né? Com um diagnóstico ruim. Entre os diagnósticos, qual é mais comum que leva essa pessoa a viver dentro dessa medicina paliativa, sob os cuidados de uma medicina paliativa, hein, doutora? Então, acho que vale sempre lembrar das demências, né? Estou falando de demência de Alzheimer e outros tipos de demência, pacientes que são acamados, pacientes que passaram por um AVC, por exemplo, um derrame, ficaram com alguma sequela importante, as neoplasias, né? Cânceres, que perderam a proposta de tratamento, pacientes com complicações diabéticas, pacientes com doenças pulmonares graves, muitas vezes já em uso de oxigênio. Essas são as principais doenças que entram nesse cenário. Depois de um dia inteiro atuando com doentes assim, como fica a cabeça de uma médica como você? Eu digo que, por um outro lado, é muito gratificante, né? Claro que é cansativo, muitas vezes a gente fica triste em dar más notícias, né, de que a gente não tem mais uma proposta curativa, mas, por outro lado, eu acho muito gratificante poder devolver uma alternativa àquela pessoa ou àquela família, porque cuidados paliativos é também cuidar da família do doente, dar suporte para essa família para enfrentar aquilo, né? Então, eu aprendo muito com meus pacientes, porque são nessas ocasiões, muitas vezes, que eles trazem questões espirituais, questões de vida, lições de vida, às vezes alguns arrependimentos, às vezes algumas lições, né? Então, eu aprendo muito, sabe? Já aconteceu muitas vezes, nesses momentos, às vezes, dos pacientes se reconectarem com familiares que, por algumas brigas, algumas discussões, rancor, houve essa separação. Então, às vezes, nesse momento que a gente tenta resgatar muitas dessas coisas, resgatar os valores dos pacientes, aquilo que é mais importante para eles. Então, ainda que cansativo, é muito prazeroso, muito gratificante. Doutora, eu fico aqui imaginando então que de médica geriatra você passa a ter uma função
até de psicóloga, por exemplo, de ouvir as pessoas, porque elas estão ali no momento em que sentem que é realmente um momento delicadíssimo em suas vidas, não é? Eles percebem certamente isso, pelo menos os quadros em que vamos dizer assim, ele está dentro ainda do seu raciocínio e tudo mais, ele deve sentir nitidamente, né, que desculpe se eu for grosseiro aqui, mas é preciso dizer de um modo que as pessoas entendam, né? É, a pessoa está sentindo que está chegando a hora dele partir, e nessa hora ele, como a senhora está dizendo, ele procura se reconciliar, a senhora disse, com dissabores, mágoas da vida, pessoas a quem ele deve perdoar ou pedir perdão, situações assim. Então daí vem a minha pergunta. O que é mais comum as pessoas dizerem nesses momentos em relação às suas vidas? Eles podiam ter trabalhado menos, vivido mais ao lado das pessoas queridas. O que é que eles dizem que fariam diferente ou que então valeu a pena viver? A senhora chega a um grau de intimidade assim com o paciente, de modo que dá para perceber o que nessa hora da vida a pessoa faz um balanço e o que eles sentem? Sim, então isso acontece, né? Assim, existem até alguns relatos ou trabalhos que levantam justamente isso, né? Então, o que a grande parte desses doentes dizem ou do que eles se arrependem no final da vida, né? E gira muito em torno do trabalho, deveria ter trabalhado menos, deveria ter valorizado mais as pessoas da minha família, né, ao meu redor, dito mais isso, né, expressado isso de uma forma mais explícita, devia ter investido mais no lazer, né, em algum hobby, algo que desse mais prazer, né, ter um pouco mais de tempo livre. E não deveria ter dado tanto valor para discussões, para coisas pequenas, que neste momento se perdem. Então gira realmente em torno disso, que para grande parte dos doentes. Interessante, né? É quase sempre, inclusive, isso. Eu estou fazendo essa pergunta porque a gente sempre vai se espelhando nas pessoas mais vividas. Esse é um momento, talvez, da maior provação de um ser humano, é o momento do encontro com ele, dele com ele mesmo e tudo mais. Então, o que ele sente ali, acho que para a gente que está na caminhada aqui é muito importante saber, porque... E aí, de novo, e como em muitas ocasiões já vi, de pesquisas que foram feitas, né, doutora? Quase sempre o que mais se ouve nessa hora é exatamente isso. Devia ter trabalhado menos, ter vivido mais, no sentido de ter um hobby, uma coisa prazerosa também na vida, além de responsabilidades em cima de responsabilidades. Não devia ter se magoado nem rompido amizades por coisas passageiras e tolas, né? Parece que toda vez que se fala sobre isso, é isso que os especialistas recolhem como impressão dessas pessoas. E a senhora acaba de confirmar a mesma coisa, né? Agora, doutora Maria Carolina, muitos acham, muitas vezes, que o médico é insensível. Por quê? Porque o paciente, os familiares do paciente, eles estão vivendo aquilo pura emoção. O médico está com uma emoção e razão da medicina, que ele conhece, ele tem que praticar a sua profissão ali também, mas... E aí, às vezes, como para o familiar, nossa, mas o médico foi tão frio, ele pensei que o médico ia vir chorando e tudo mais para mim, e vocês, pelo contrário, tem que ser muito forte nessa hora. E aí fica a impressão de que o médico é frio. E não é, né, doutora? Você tem que ter a dose de razão junto nessa hora, né? Para comunicar um familiar, por exemplo, que a pessoa faleceu. A senhora lida com a morte. Talvez diariamente, não é isso? Sim, eu acho que a gente não é muito treinado, sabe, na graduação, às vezes comunicar uma má notícia, né? Isso vem mudando, que bom, né? Porque não é fácil, né? Eu digo que saber dar uma má notícia não é torná-la melhor, mas é poder não
acolher para quem recebe, né? Dar suporte a quem recebe, porque isso vai ficar lembrado, sabe? Então, a gente se lembra quando a gente recebe uma notícia de uma forma ruim, né? Então, isso é uma notícia muito marcante na vida das pessoas. Então, a gente tem que saber como dar essa informação. Existem formas de você ser preciso, né, nessa informação, mas sem ser frio, né? Te dá a sensação de que você está lá para escutar, muitas vezes. É isso, a gente muitas vezes mais escuta, né? Dá um tempo para aquele paciente ou aquela família aprender essa informação, digerir essa informação, tanto que muitas vezes, não necessariamente a gente dá toda a informação no mesmo momento, né? Às vezes aquele paciente, a família não está preparada para isso. Então a gente precisa também sentir o momento de dar uma informação, ou o quanto de informação, às vezes, aquele paciente quer saber. Acontece muitas vezes, os pacientes, doutora, se for um resultado ruim desse exame, eu não gostaria que você me contasse, prefiro que você fale para os meus filhos, ou para o meu esposo. Então isso acontece, né? A gente precisa também respeitar esse desejo. Puxa, mas acho que sempre trabalhar, né? Acho que isso a gente tem que sempre, o paciente, tem que ser protagonista da sua doença, do seu tratamento. Então a gente deve sim compartilhar sempre que ele solicite as informações verdadeiras, né? Porque acontece muitas vezes a gente às vezes omitir algumas coisas para não magoar, para não piorar o tratamento. A gente às vezes tem a sensação, muitos familiares têm esse medo, né? Doutor, não conta, senão ele vai se entregar. E na verdade é a forma de trabalhar, né? Às vezes a angústia de não saber o que está acontecendo é o que mais atravanca o tratamento do paciente. Então, quando ele deseja saber, a gente precisa contar. E aí tem formas de contar, que a gente possa ser assertivo, mas de certa forma acolhedor. Mas como contar, como dar essa notícia ruim sem ser absolutamente claro, de modo a ser entendido e sem impactar, doutora? Tem técnicas para isso? Tem protocolos e técnicas para isso. Então hoje a gente tem formas de seguir, né, na nossa notícia. E aí é justamente percebendo o tempo da família, o tempo do paciente. Ô, doutora, a gente está falando aqui, até porque a senhora é geriatra, e trabalha com pacientes que precisam de cuidados paliativos, quer dizer, doentes que... A expressão mais comum que as pessoas entendem pode ser não tão apropriada, mas é pelo menos aquela de mais fácil entendimento. Que muitos, os antigos chamam de está desenganado. Quer dizer, a medicina fez o que podia e aí ele existe, ele está aí, ele está vivendo e precisa amenizar essa situação desse momento. Então, vocês cuidam disso e, ao mesmo tempo, geriatria. A senhora é geriatra. Aí fica o entendimento, fica aparecendo, que isso acomete só pessoas de idade. É verdade isso? É dessa sensação, mas não, né? Não, né? Então, tem pessoas mais jovens aí nesse universo, né? Sim, jovens, pacientes que passaram por algum acidente, né? O câncer, ele pega todas as idades, né? Então, a gente também faz paliativo em jovens, né? Crianças. E esse limite, a senhora chega a receber, por exemplo, solicitações de familiares que vendo essa pessoa nesse momento, para eles o descanso seria o melhor, então eles chegam a falar para a senhora, doutora, abrevia essa situação. Vocês escutam isso? Sim, a gente escuta muitas vezes esse pedido, né? Mas acho que vale lembrar que aqui no Brasil a gente não pode fazer isso, né? Sim, isso é verdade. Mas eu digo a pessoa, às vezes, no desespero ali, eu imaginei... Claro, doutora, mas esse desespero surge quando você tem um paciente que não tem os seus sintomas controlados, né? Então, um paciente que vem com muita dor, por exemplo. Então, a família vem desesperada, doutora, pelo amor de Deus, tira esse sofrimento dele. E aí, na verdade, é um pedido de você tratar a dor. Quando você trata a dor, já aconteceu, doutor, lembra quando eu pedi para a senhora que eu queria morrer? Então eu não quero mais. É agora assim? eu tô sem dor, eu tô bem. Me dá mais uns dias. Então é isso, acho que é um pedido muito para tirar o sofrimento, né? Então, às vezes seja esse sofrimento físico, né, de algum sintoma físico,
às vezes é um sintoma espiritual, né? Pela notícia ruim, pela Sim. sensação de que realmente Sim. em algum momento aquele paciente vai ter que se despedir, Sim. né? Ele não estava preparado para aquilo. Sim. Então, acho que vai muito no encontro do pedido de, por favor, tira o sofrimento, né? E nem sempre, às vezes, a partida mas às vezes é também, né? Aí uma pergunta de ordem pessoal, a senhora me desculpe em fazê-la. Doutora, é bom que todos saibam que quando a pessoa se forma em medicina, ela é médica, médico e ponto final. Daí para frente ele escolhe, faz especialidades, faz escolha, então um vai para cardiologia, o outro vai para ortopedia, outro... E a doutora Maria Carolina Arbex escolheu a geriatria e a especialidade em cuidados paliativos, que vocês já perceberam, não é para qualquer pessoa uma especialidade dessa, o sujeito tem que ter um preparo emocional, eu acho que enorme, né? Por que a senhora escolheu exatamente esta especialidade, doutora? Eu comecei pela geriatria, né? Então a gente faz 2 anos de clínica, depois 2 anos de geriatria. Por quê, né? Eu acho que tem muita influência um pouco de avós. Aí eu tive um relacionamento muito bom com a minha avó. Minha avó viveu até seus 99 anos, bem, assim, de certa forma, muito bem, independente. E aí eu pensava, nossa, eu quero dar um pouco de qualidade, como a minha avó, para os meus pacientes. Quero dar né, a gente começou falando de envelhecimento saudável, quero poder garantir, quero poder melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então começou um pouco por aí. E não queria ser uma médica específica, vou cuidar só do pulmão, só do seu coração, né? Eu sempre tive uma visão um pouco mais ampla do paciente, da doença, né? Como não ser só de uma coisa só. E na geriatria, é natural que a gente acabe lidando com muitas situações de finitude, né? Os pacientes, eles estão aí, talvez na sua fase final de vida, em geral. Então é natural que a gente acabe lidando com doenças que não têm uma proposta curativa. E foi quando eu achei que eu queria ir um pouco além, né? Saber lidar melhor com esses momentos, né? Com essas doenças difíceis, para dar qualidade, para fazer com que essa despedida fosse da melhor forma possível, com alguma dignidade. Então foi aí que eu acabei escolhendo também essa especialização. Muito bem, doutora, bom dia, é Beto Garcia. Doutora, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, estima uma previsão que os idosos em 2025 sejam aí... a maior parte de vivos no mundo serão idosos, né? Isso significa que a pessoa está vivendo mais, mas nem todos buscam uma qualidade de vida neste vivendo mais, né, doutora? Isso. Então, é triste que a gente comemora que a gente ganhou expectativa de vida, né? Então, os idosos estão vivendo mais, mas grande parte desses anos a mais vividos são de alguma de perda de funcionalidade, né? Então, é mais tempo acamado, mais tempo dependente de alguém para coisas básicas do dia a dia, como tomar banho, se vestir. Então, é uma qualidade pior, né? E aí a gente vem então no movimento de tentar promover o envelhecimento mais saudável. A gente tem idosos que vão viver mais, que a gente possa orientá-los a envelhecer de uma forma melhor, para que cheguem aí até o final, né, ou grande parte desse final, de forma independente, né, de forma que eles possam ter a sua autonomia preservada. Agora, doutora, se fala muito, né, se falou no início da entrevista de paliativo, né? Nós acompanhamos aqui, por exemplo, atendimentos do SAMU, né, e muitos deles, né, muitos dos atendimentos, todos os dias acontece pela região que a gente pega aqui, o idoso que se fere dentro de casa, principalmente na queda, chamado da queda na própria altura. É preciso também que a residência seja preparada caso nesta residência tenha um idoso, né, doutora? Sim. Então, os idosos caem nas suas casas, né? Essa é a grande prevalência das quedas dentro de casa. Muitas vezes por uma questão de falta de adequação ambiental, né? Então, é preciso, então faz parte do profissional de saúde orientar
essa adequação do ambiente, né? E aí desde coisas simples como retirar tapetes, evitar móveis de uma altura muito baixa em que o idoso possa tropeçar, né? Colocação de barras em corredor, adequação de banheiro, que são os locais onde esse idoso mais realmente escorrega. É preciso orientar calçados adequados, né? Então calçados que cubram todo o pé, que prendem atrás o calcanhar, né? Evitar chinelos de dedo, tamancos, coisas que escapam muitas vezes e aumenta risco deles escorregarem. Então é necessário sim uma adequação, né? Trazer um pouco mais de segurança para essa residência. Bem, é preciso lembrar, né, doutora, que quando um idoso quebra uma perna, bacia, que tem muito acidente, principalmente no banheiro, né, em que o idoso escorrega, acaba caindo sobre o vaso, caindo no chão, né, uma fratura para uma pessoa idosa é bem mais difícil de se cuidar, né, doutora? Sim, eu falo que uma fratura de fêmur, né, no caso, pode ser devastadora, né, para um paciente ou para uma família. 50% dos idosos que têm uma fratura de fêmur não voltam a caminhar. Ou precisam de auxílio, né, para fazer isso. Seja de andador, seja de bengala, seja com uma cadeira de rodas. Então, é muito complicado, né? Imagina um idoso que antes a princípio era funcional, se virava sozinho, depois de uma fratura de fêmur não há mais. E aí passa a depender de cuidado de alguém, seja de alguém da família, seja de um cuidador formal, né, da contratação de um profissional que faça esse trabalho. Então, é uma mudança muito grande na vida do idoso e da família também. Doutora, quando se fala em cuidados com o idoso, não significa que a pessoa idosa, né, acima de 60, 65, 70 anos, tenha que ser colocado em uma caixinha de cristal, né, e ser ali. Eu acho que o idoso ele precisa também, né, se movimentar. A gente encontra idosos aí de várias formas. Aquele que se arruma, bota seu chapeuzinho, vai fazer a caminhada, conversa com os amigos. E a gente encontra aquele idoso que fica ali na residência, sentadinho numa cadeira, quietinho. Essas atitudes também podem fazer a diferença, né, para se viver melhor nessa idade, né, doutora? Sim, então assim, a questão do convívio social, né, a pandemia está aí para mostrar para a gente que o isolamento social foi muito ruim, né, para todo mundo, mas para os idosos principalmente. Então você, na tentativa de tentar ajudar o idoso, fazer tudo por ele, você na verdade não está ajudando, né? Esse idoso precisa de estímulo, então ele precisa fazer as suas atividades do dia a dia. Isso é um estímulo de memória, do ponto de vista de saúde mental, né? A gente precisa conviver. Idosos que convivem, têm um papel na comunidade, seja na sua igreja, seja no seu círculo de amizades, eles são idosos que envelhecem de uma forma melhor, menos risco de transtornos de humor, então depressão, ansiedade, mais ativos, com menos risco de demência, perda de memória. Então a gente precisa, assim, que esses idosos garantir a autonomia deles de uma forma segura. Então cuidar do idoso é garantir que ele continue fazendo tudo aquilo que ele é capaz de uma maneira segura. Doutora, existe alguma doença que mais acomete a pessoa idosa hoje? De repente, mal de Alzheimer, perda de memória? Existe alguma doença que possa ser classificada como lá em cima, doutora? Eu acho que o mais comum ainda vem antes disso, né? São as doenças cardiovasculares. Então a gente tem pressão alta, diabetes, né? Essas de fato são mais comuns no envelhecimento, são as mais prevalentes. Mas sim, as outras, né, que mais preocupam, então o Alzheimer ou as demências, a idade sim é um fator de risco, né? Então a gente acaba tendo essas doenças com o avançar da idade. Neoplasias também, né, são ainda mais comuns na faixa etária dos idosos, então também aí é uma preocupação. E hoje o que a gente fala muito é na questão de prevenção, né? Então detectar de forma precoce, então estar em dia com seus exames de rastreio, né? Ter hábitos saudáveis, a gente está falando de uma atividade física, dessa questão do convívio social, de ter um papel na comunidade, ter as suas doenças crônicas, então pressão alta, diabetes, dislipidemia, bem controladas, né, e acompanhadas por um profissional de saúde. Então são essas as principais, a receita, né, para que a gente possa garantir um envelhecimento melhor, de melhor qualidade.
As doenças sempre são vistas também sob o ponto de vista socioeconômico do paciente, não é? Neste caso das doenças degenerativas da idade e os casos que a senhora percebe, tem alguma diferença social e econômica entre os pacientes? Por exemplo, predomina mais as pessoas mais pobres, classe média, classe... Há diferenças dessa ordem também no perfil das pessoas que a senhora atende aí, doutora? Então, as doenças cardiovasculares, elas não têm um perfil, né? Então, elas podem acometer qualquer classe social. O que a gente percebe muitas vezes, estou falando um pouco das demências, então, né? A mesma coisa nas neoplasias, né? As demências, elas em geral atingem as populações de mais baixa renda mais precocemente. Isso tem uma condição que tem muito a ver com a escolaridade, né? Ou quanto de estímulo esse paciente teve ao longo da sua vida, e quanto de hábitos saudáveis ele tem, né? Então, seja de acesso à alimentação, uma alimentação melhor, né? Menos processada, seja com relação à prática de atividade física, né? Se essa pessoa teve ou não essa possibilidade. Então, em geral, a gente vê pacientes de mais alta renda conseguem ter um estilo de vida um pouco melhor, um acesso à saúde, né, melhor, e por isso conseguem, às vezes, postergar o aparecimento das demências. Quer dizer, em outras palavras, sim, dá para perceber, mas isso motivado aí por todas essas possibilidades maiores de quem tem condição financeira melhor, ou conhecimento maior e tenha praticado aí essas situações todas. Definitivamente, quanto mais a gente conversa com seus colegas de outras especialidades, eles todos caminham seus conselhos para algumas situações que são muito iguais. Então, atividade física, alimentação, menos alimentação industrializada, situações assim, tudo se repete até na sua especialidade, hein, doutora? Sim, perfeito. É a grande receita para o envelhecimento saudável, Pois é, e que irônico que é isso, né? A alegria da humanidade em saber que pode viver mais, mas por conta disso também ela encontra nesse caminho de uma idade mais longeva doenças degenerativas, por exemplo, né, que vêm de encontro a elas. Sim. É assim, quer dizer, estamos vivendo mais? Sim, mas por vivermos mais, a gente enfrenta essas doenças típicas de quem vive mais, não mais os 50 anos de outros tempos, como média, mas 77, acho que é agora, né, doutora? Isso. A média aí, nossa, né? Então você vê que coisa impressionante, quer dizer, muito mais do que desejar viver mais, e isso é possível, é se preparar, né, doutora? Aí vamos falar de geriatria, é se preparar para viver mais e, tanto quanto possível, bem, né? Bem, exatamente, para com que esses anos ganhos de expectativa de vida, né, sejam anos de independência, de autonomia, né, e não anos do macão, por exemplo. Eu acho que esse é o resumo da entrevista nossa, a par também, e paralelamente a isso, esse seu depoimento de que, por conviver com pessoas nesse momento tão difícil, que é um momento ali que a medicina não encontrou mais uma alternativa, e cabe, por exemplo, a doutora Maria Carolina Arbex, como a outras profissionais como ela e outros profissionais como elas também, proporcionar uma sobrevida de menos dor, de algum conforto e tudo. E o que eles ouvem desses pacientes nessa hora da vida? Eles falam exatamente isso, não vale a pena brigas, discussões desnecessárias, mágoas, enfim, não valeu a pena, segundo eles, ter trabalhado tanto ou demasiadamente e com isso não ter dedicado um pouco mais aos prazeres saudáveis da vida. E, segundo a doutora, é isso que os pacientes comentam com ela, que isso sirva de alguma maneira como um legado desta gente que viveu, que experimentou a vida em toda a sua plenitude, em todas as suas possibilidades,
E o que eles aprenderam com isso é de uma sabedoria gigantesca e a gente tem que tirar alguma lição disso tudo. Eu acho que o resumo da entrevista é esse aí, doutora. Eu quero... Pois não, a senhora quer falar? Pode ficar, fica à vontade. Não, acho que perfeito, é isso mesmo, né? Que a gente viva mais e viva melhor, né? Que a gente, nossa poupança de saúde, que a gente comece a nossa poupança de saúde o quanto antes. Muito obrigado, viu, doutora? Foi ótima a sua entrevista, apesar do tema, que é realmente delicado, tudo, mas foi muito bom em termos de aprendizado, e aprender é sempre bom, principalmente com quem experimentou toda esta vida e quem está ao lado desta gente, ouvindo a sabedoria que eles acumularam na vida. Disso a gente tem que tirar uma lição. Muito obrigado e um bom dia, doutora. Muito obrigada, bom dia e uma ótima semana. Eu que agradeço. Doutora Maria Carolina Arbex, ela é geriatra, especialista em cuidados paliativos.